Rapaziada, tivemos aí, né, alguns resultados já nessa Série B do Campeonato Brasileiro. 4 jogos no dia de hoje, o restante amanhã e quinta-feira. O Clube do Remo faz o último jogo dessa rodada, né? Então a gente já vai entrar em campo sabendo praticamente todos os resultados da rodada. E nós tivemos aí a vitória de 3-0 da equipe do Operário para cima do Atlético Goianiense. Se o Adson Batista acha que vai ganhar no grito esse ano, meu amigo, como foi nas últimas vezes, eu acho que ele vai conseguir mesmo é o rebaixamento do Atlético, né? O Atlético vai de mal a pior, perdeu hoje de 3-0 do Operário, que não vinha bem no campeonato, estava lá embaixo na tabela. Consegue se recuperar a equipe do Operário, ruim para Mucura, né? Ruim para Mucura, que vê um time que estava ali próximo já se distanciar. Falando agora aqui sobre o outro jogo, o Atlético Paranaense até abriu o placar para cima da equipe da Ferroviária, porém sofreu um empate numa cobrança de pênalti e mais uma vez desperdiçou pontos em casa. O Atlético Paranaense, que eu achava que ia ganhar alguma força em algum momento, parece mesmo que vai decepcionar todo mundo que acreditou que o Atlético ia sobrar nesse campeonato. Dois jogos estão acontecendo no momento que eu estou gravando esse vídeo, tá no intervalo. O Atlético empatando em 1-1 com o Coritiba, né? O Atlético abriu o placar, o Coritiba empatou no primeiro tempo. E o Vila Nova vencendo por 1-0 o CRB, que vai de mal a pior no campeonato. Desandou mesmo o caldo lá do CRB, né? Caldo alagoano. Rapaziada, sobre hoje, né? Marcos Braz deu uma entrevista aí falando sobre, né, fazendo um balanço ali. E uma questão, eu acho que chamou a atenção de todo mundo, né? O Cacheado, em determinado momento lá da entrevista, falou sobre a folha salarial, que é uma coisa que chama muito a atenção. O time do Remo é das maiores folhas salariais do futebol da Série B, né? Dos times da Série B. E isso foi perguntado, né? De quanto estaria a folha. E o Marcos Braz não respondeu porque a ordem veio de cima. A ordem veio para que não fosse falado, né? Que o Marcos Braz, ele, de uma certa maneira aí, falasse sobre a grana, né? O dinheiro que o Remo vem investindo. O que o Marcos Braz deu a pista é que 10% a mais do que tinha na folha salarial, ele acrescentou com a chegada dele com reforços. Ele falou que aumentou em 10%. Então, digamos que a folha salarial do Remo seja 3 milhões de reais, tá? Digamos, não temos números exatos sobre isso. Mas digamos que seja 3 milhões. O Marcos Braz aumentou em 300 mil reais a folha, né? Pode ser 4 milhões, e aí o Marcos Braz aumentou em 400 mil. Né? Acho que 5 milhões não é. Acho que já é muito alto 5 milhões. Mas deve girar em torno ali de 3 milhões, 3,5 ali de reais, tá? A folha do Clube do Remo. Com algumas contratações que eu acho que foram pontuais, né? O Marcos Braz também trouxe alguns garotos da base lá do Fluminense. Trouxe também um garoto da base do Botafogo. Trouxe mais um jogador do Botafogo, né? O Diego Hernandes, que inclusive foi apresentado hoje nas redes sociais e deve amanhã fazer sua estreia já no time titular do Remo, enfrentando a equipe, né, do Avaí. Vamos ver, né? A promessa é que o Diego Hernandes jogue ou ele ou o Jaderson. Mas o Jaderson aí parece que não está muito com a preferência do treinador Antônio Oliveira, não. Temos algumas novidades, além do Hernandes. Lateral direito, Nathan Santos deve iniciar no time titular, né? Vamos ver o Sávio, né? O Nathan Santos. É o primeiro jogo dele, a gente não pode também analisar o cara pelo primeiro jogo. Lembrem de uma coisa. Eu lembrei de uma coisa que é importante, eu acho que é importante de falar aqui. O Diogo Batista, quando estreou no Clube do Remo, ano passado, ele foi amplamente criticado, né? Eu não critiquei ele, pode pegar o vídeo da estreia dele, ele estreou inclusive contra o Sampaio Correia. Eu disse, é o primeiro jogo do menino. O menino pode evoluir, ainda é jovem. O Diogo Batista foi um dos melhores laterais da Série B do Campeonato Brasileiro. Às vezes a estreia do cara não é das melhores, né? Às vezes a estreia do cara não é das melhores. Mas ele vai evoluindo ao longo do campeonato, vai mostrando seu futebol. Eu quero ver esse Nathan Santos jogando, porque o Marcelinho tá mal, cara. Principalmente na marcação, tá desnorteado, dando muito espaço para os ataques e contra-ataques do time adversário. Então eu acho que o Marcelinho tem que pegar um banco aí para azeitar um pouco as suas ideias. O nosso treinador, Antônio Oliveira, tá tentando ali achar um time. O Freitas treinou hoje no time titular. Eu quero falar um pouco do Freitas, porque eu gostei do futebol do Freitas.
Apesar do Remo ter sido uma salada de fruta no segundo tempo lá contra a equipe do Novo Horizontino, né? O Novo Horizontino dominou o Remo praticamente, mas o Freitas mostrou personalidade. Em alguns lances ele clareou no drible, né? Deu drible ali, depois distribuiu a jogada. Ele tem um lance que ele dá uma cavadinha assim, que só quem sabe jogar bola faz isso. Ele dá uma cavadinha na direita pro Marcelinho, e o Marcelinho pega a bola e volta para trás. O Marcelinho tinha todo um corredor para linha de fundo, cruzar a bola. É a falta de confiança também, né? A falta de confiança também do cara também, que não atravessa um bom momento. Mas o Freitas eu acho que pode ser uma possibilidade ali. Mas eu acredito que ele deve começar com o Cantilho e o Caio. E ali ou Freitas, ou Jaderson, ou o próprio Diego Hernandes. Há muitas possibilidades nesse time titular. Podemos ter um Davó e Marrone, podemos ter um Pedro Rocha e Marrone, né? E aí o Davó para o segundo tempo. Poderemos ter também, junto com, claro, o Diego Hernandes. Eu acho que o Diego Hernandes amanhã começa no time titular. O time do Clube do Remo, que poderá enfrentar a equipe do Avaí na quinta-feira, tá? Que horário ruim, hein? Que horário ruim. Meu Deus do céu. Horário muito ruim esse horário do, Remo, do jogo do Remo aí. Mas o jogo, referente ao jogo, tá? O time titular, Marcelo Rangel, lateral direito, Nathan Santos, dupla de zaga, Camutanga e Kaique, lateral esquerdo, Sávio. Meio de campo, Caio Vinícius, Freitas ou Cantilho, Jaderson ou Diego Hernandes. No ataque, Davó, Marrone e o Pedro Rocha, tá? Poderemos ter algumas mudanças aí. Ele vem alternando, né? O Antônio Oliveira vem buscando modificar esse time do Remo para que esse time do Remo possa mostrar alguma evolução dentro de campo. Porque até agora, né, foram 5 jogos do Antônio Oliveira, ele tem 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Mas o desempenho é o que chama mais atenção. O desempenho do Remo é ruim. O desempenho do Remo em campo, principalmente nesses confrontos diretos, vem sendo ruim. E detalhe, tá? O Remo não jogou fora de casa contra o Novo Horizontino, o Remo jogou em casa. E boa parte do jogo, eu diria 60% do jogo, foi do Novo Horizontino. O Remo teve ali um domínio inicial, mas foi só isso. Foi só isso e depois deixou o Novo Horizontino jogar. Tanto é que o Novo Horizontino empatou o jogo e poderia sim ter vencido o jogo se não fosse o Marcelo Rangel. Então isso aí tem que estar em alerta nessa quinta-feira agora. Eu acho que o Antônio Oliveira, ele tá ali tendo mais uma oportunidade em casa, tem que abraçar, tem que trazer o torcedor junto, tem que vencer, nem que seja na merda de 0-0. Até porque nós temos o Vila Nova que tá vencendo, né? Deve estar ultrapassando a gente na tabela. Deixa eu só olhar aqui a tabela aqui para confirmar isso para vocês. Mas com certeza, uma Vila Nova deve estar passando a gente na tabela, tá? Acredito eu que Vila Nova. Vila Nova tá assumindo a 4ª colocação, gente. Vila Nova tá entrando no G4 com essa vitória. Então o Remo precisa urgentemente vencer. O Remo tá caindo já para 6º com a vitória do Vila Nova. A Chapecoense ainda joga na rodada ainda, né? O Remo só precisa secar a Chapecoense. Se o Remo fizer a parte dele, ele só precisa secar a Chapecoense que pega o Volta Redonda em casa. Ponto. É isso, tá? O único time que o Remo precisa secar para entrar no G4 é a Chapecoense. Então o Vila Nova ganhando, não interessa. O Remo vai a 29 pontos. Se o Remo vencer, o Remo tem 26. Vai a 29 pontos. E aí, secando o Chapecoense empatando, tropeçando em casa, o Remo fica isolado com 29 pontos na 4ª colocação. Até porque o Atlético já jogou, tem 24. Né? O Avaí ainda joga contra a gente. Se perder, né, vai ficar só nos 25. O Cuiabá ainda joga na rodada, né? O Cuiabá perder. Então o Remo abre, por exemplo, gente, 4 pontos para o Cuiabá. Se o Remo vencer. Para o Cuiabá. Para a Chapecoense, 2 pontos. A Chapecoense empatar ou se perder 3 pontos. É importante porque o Remo vai enfrentar um Goiás lá fora e não vai ser fácil. O jogo contra o Goiás lá fora não vai ser fácil, até porque o Goiás é o líder. É o time a ser batido, né? No campeonato. Vai enfrentar aí, se eu não me engano, o Novo Horizontino agora. O Goiás tem 2 jogos duros, né? Nessa reta final de Série B, né? Nos dois últimos jogos. Tem o Novo Horizontino fora de casa e tem um Remo em casa. Que não é fácil, né? Jogar contra o Remo não é fácil. Se fosse fácil jogar contra o Remo não tinha só 3 derrotas na competição. Mas é aquilo, né? Precisamos recuperar a confiança. E a confiança só vai vir se o Remo vencer em casa. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.